Bom dia! Novidade na área, Breaking News. A Shimano acaba de lançar o Shimano XTR, grupo muito aguardado, basicamente por todos os ciclistas mundo afora, né, Lu? Com certeza. Nós aqui no Brasil também, e nós já testamos o Shimano XTR, na verdade o grupo completo, tanto os componentes de transmissão como os freios, né? Os freios, A exatamente. gente vai ter que trocar o microfone aqui para pegar. É isso aí, é o novo Shimano XTR. Tivemos o privilégio de testar com mais alguns colegas lá no Mobile Bike Land. Fizemos 2 dias de imersão e vimos tudo. Fizemos perguntas e vimos tudo sobre o novo grupo XTR eletrônico, inquebrável. Muito bom, muito bom. Bom dia, bom dia! Estamos aqui no Mobile Bike Land, um dia muito especial. Para convidados, a gente vai conhecer hoje o novo XTR. E é claro que você vem comigo conhecer todas as novidades e a gente vai testar também. Aqui. Aí, ó. Bikezona tá na área. Trek, a gente tá colocando o câmbio. O meu pé de vela já é Shimano, modelo antigo, não vai fazer muita diferença no teste em si. Então a gente vai botar aqui câmbio e passador. Então eles tiraram o meu e daqui a pouquinho vou colocar o passador aqui. Ó, aqui no Lu a gente tá montando o kit completo. Então ele tá indo também com a experiência do freio XTR, o que a gente não tá mudando lá na minha. Pé de vela, XTR, câmbio, tudo que tem direito. Você vai filmar aí, meu? Vou filmar. Já tô filmando, mano. Vai que rola um meme, pelo menos. A gente teve aí um aporte da Thule, né? Juliano Bertazzolo, grande amigo nosso também, que disponibilizou. Ele falou: John, vocês vão entregar alguma coisa? Um pé de meia, um negocinho desse. Então beleza, eu vou deixar uma bolsa. Na hora que a gente viu o tamanho da bolsa, lascou, né? Bom demais aí. Vamos aí, vamos encher de... Então deixa eu ver aqui pelo nome. Faz um unboxing aí, ó. Rafael, faz um unboxing aí. Aí, ó, recebemos uma mala aqui da galera da Thule. Vou abrir um pouquinho aqui, ó. Recheada, meu filho, aí, ó. Pedalzão XTR. Uma jersey, uma camisa. Estilo enduro, pelo que eu tô vendo ali. Camisa daqui do Mobile. Meia, mais uma camisa aqui. Essa aqui da Shimano, casual. Mais uma camisa XTR. Pra gente andar no estilo. Capacetezão da Laser. Estilo enduro. Bonezão XTR. E uma sapatilha aqui, ó. Ah, você sabe que quem usa sapatilha branca é só quem é pro, né? Ah, meu filho. Ah. Esse bonezinho aqui vai caber na minha cabeça. Aí, ó. O que é esse aqui? Da Pro. Kit de ferramenta da Pro. Bom demais. Obrigado. Aí, ó. Já com capacete aqui. E olha a camisa, meu filho. Ó. Chique demais. Já vamos nos aprontar para dar um rolê com a bike, testar o grupo novo. Bora. Bom, a gente acabou de sair da apresentação aqui do novo grupo XTR. Eles apresentaram algumas coisas muito interessantes aqui pra gente sobre o grupo. É totalmente novo, não tem nada remodelado, facelift, nada disso. Tudo novo. Bateria nova, design novo, sistema novo, e eu vou explicar algumas coisinhas aqui para vocês. Basicamente as principais características desse grupo para você entender em relação à família também, XT e Deore. Bom, e o que tem de novidades? Eu vou seguir um script aqui para facilitar e deixar o vídeo mais objetivo possível. A gente vai mostrar também um pouquinho da nossa experiência lá com o XTR.
É um grupo que vai atender tanto os atletas de XC, ou seja, de cross country, de enduro e de e-mountain bike. Tá? Então é um grupo que conversa com todas as modalidades de mountain bike existentes atualmente, né? E possivelmente na família, né? Como estamos lançando o XTR, possivelmente deve vir novidades aí do grupo XT e Deore que compõem a família, mas isso é papo para outro momento. Então vamos para o que interessa, falar um pouquinho do novo Shimano XTR. Lu, a primeira coisa que a gente viu lá e eles apresentaram para a gente, mas foi notável logo quando a gente chegou, foi que não é uma atualização, não é um facelift, como muitos esperavam ou falavam aí nas conversas de corredor. É um novo grupo com um novo design também, né, cara? É um grupo completamente novo. Ele é XTR porque é a linha da Shimano. Mas ele é uma construção completamente nova. Não só o câmbio, como os freios, que para mim me impressionou muito. As novas manetes de freio, depois a gente vai falar aqui, é um negócio assim surpreendente. É uma construção toda nova, um design novo. O lugar da bateria é de uma posição ótima para poder você entrar na água e não ficar água. Poxa, é indestrutível. Ele tem função que desarma conforme você bate. A velocidade das trocas é um negócio assim fantástico, é muito rápido e tem várias opções de velocidade. Isso aí é de acordo com a pilotagem, de acordo com a bateria que você quer. Então você pode regular para ser rápido, mais rápido e ultra rápido. O Lu já deu um geralzão aí para vocês do que vem por aí, mas o design mudou. Antigamente a gente tinha um grupo, um câmbio, né? Vamos falar do câmbio ali primeiro, ele era mais quadrado, o que no caso de alguma pancada, ele prendia. Bati numa pedra, o câmbio tá aqui assim, eu bati numa pedra, o câmbio agarrava e quebrava. Então isso não acontece mais, porque eles fizeram um design curvo. Então ele vai bater nos lugares, ele vai desarmar, depois ele arma na mesma marcha, mas ele evita que prenda nas coisas, nas pedras, troncos, em outra bicicleta e tal. Então o Lu já adiantou o assunto ali, então vamos falar dele logo. Como ele não tem essa quina, ele foi feito para bater e escorregar, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ele desarma, ou seja, o sistema, eles tiraram a gancheira, na verdade eles mantiveram a gancheira, nós vamos falar sobre isso, mas o que é interessante é que quando ele toma pancada, ele desarma, então ele automaticamente ele vai trabalhar ali solto. Aí, ó, crash recovery na prática. Olha lá, ele desarma, depois ele arma de novo. Continuando no design, para depois a gente ir para a questão da gancheira, que o Lu também adiantou, a bateria ela é muito menor e ela fica internamente ali no câmbio com um bloqueio físico. Ou seja, muito mais difícil, muito mais leve primeiramente, muito mais difícil de você ter problemas com água, areia e tudo mais, que é um dos problemas dos câmbios atuais, né? Da bateria inchar e perder a funcionalidade. Ele tem um sistema de transmissão diferente com o passador e ele gasta menos bateria, 1/3 da bateria. Então a bateria tem a mesma capacidade dos câmbios atuais eletrônicos de outras marcas, só que ele dura 3 vezes mais. Na verdade, ele tem a mesma capacidade do XTR anterior, é a mesma capacidade de bateria. Não, e dos outros, acho que um é 103, ele é 101, bem próximo, só que como o sistema de comunicação entre o grupo completo, ele é mais rápido e gasta menos bateria, então a bateria dura muito mais. Ou seja, ele vai desligando e ligando de acordo com a funcionalidade ali, então ele vai poupando bateria e de acordo com a Shimano, a gente vai chegar nesse ponto aqui,
ele dura muito mais. E aí, voltando, a Shimano, com esse sistema de design novo e desarme do XTR, eles mantiveram a gancheira. A gente estava até discutindo esse ponto. Não é que o sistema da UDH ele seja ruim, ele foi algo produzido para o que se desenvolveu. Tá? Então, os outros câmbios que usam o DH, eles têm uma mobilidade ali, e de acordo com os estudos, eles não sofreriam... Não quebra. Não quebrariam, mas já se ouviu aí alguns problemas com o quadro, né? Porque de acabar quebrando o quadro ao invés de quebrar uma gancheira. E foi o que a Shimano fez, ela quis deixar a gancheira, mostrou lá nos estudos que é a parte realmente mais frágil para poder, se for uma pancada muito forte, não vai nem danificar o quadro e nem danificar o câmbio. Outra coisa importante, se você colocou a bicicleta no mala bike e você tirou a bateria, muita gente tira a bateria para poder viajar. Ele vai desarmar se tiver uma pancada do mesmo jeito. Ele só não vai armar, ele vai ficar bobo. Quando você colocar a bateria, ele vai armar novamente. É uma coisa muito interessante porque você não precisa tirar o câmbio também do quadro e tal. Ele desarma mesmo sem a bateria. Então, só para vocês entenderem, o câmbio, se ele tomar uma pancada, ele escorrega, vamos dizer assim. Ele desarma, que faz com que o câmbio consiga trabalhar livremente ali sem prejudicar o câmbio, e se a pancada for muito forte, quem vai sofrer com isso vai ser a gancheira, porque a gancheira é feita para quebrar, a mesma coisa que o nosso maxilar, eu que sei muito bem disso. Então, quando a gente toma a pancada, é feito para quebrar, para não danificar outras coisas. E no caso aqui do XTR, para não danificar o câmbio e nem o quadro, né, que são as partes mais... E a gente testou isso lá na prática. Tanto o Avancini batendo em pedra, ele falou, gente, acabei batendo na pedra e realmente não deu nada, quanto os meninos dando marretada no câmbio, que eu fiquei até porrada, um soco. E depois pegaram um martelo de borracha, e aquela ignorância, falei, gente, vai quebrar. Aí eles fizeram, falaram assim, quebra a gancheira, mas não quebra o câmbio. Realmente. E aí ele perde a alavanca do Shadow, né? Mas não perde... Isso, ele não perde ele não perde o Shadow, ele não perde a força que ele tem ali. Aquele botãozinho não tem mais. Aquela alavancazinha que todo mundo reclama, que tem que dar manutenção e tal, e com o tempo vai parando de funcionar, não tem mais. Ela tem um sistema de mola e contramola que fazem a mesma pressão, mais pressão do que os câmbios atuais, tem mais força, e esse sistema de mola e contramola, eles fazem ter a mesma tensão desde a primeira marcha até a última. Então ele continua com a mesma tensão, não vai ficar batendo e tal. Foi um negócio também bem interessante. Sobre a tensão, ele é um câmbio com uma tensão bastante forte. O Avancini, inclusive, ele está aqui com a gente na coletiva, ele já rodou bastante com o câmbio. E ele fala que no começo ele ficou meio preocupado e depois fez todo tipo de teste, porque ele está aí para isso mesmo. E fez as trocas de marchas de forma mais robustas, e é um câmbio que, de acordo com eles, suporta 72% a mais de tensão, ou seja, de carga, principalmente nas trocas de marchas. Então você pode trocar marcha em pé, em momentos de sprint, em momentos de trilha ali onde você precisa de uma troca rápida, você pode fazer essa troca independente da sua posição ou do torque que você está imprimindo, porque, de acordo com eles, o câmbio aguenta. O que eles fizeram, se eles botassem só uma mola, quando chegasse nas marchas maiores, né, ia estar muito tensionado. Eles botaram essa contramola para aliviar essa tensão da mola 1, vamos dizer assim. E já que a gente está falando de câmbio, também vai ter uma opção de câmbio reduzido para a relação 9:45, o que aumenta também o clearance, que é a distância, né, do câmbio em relação ao solo, né? Ou seja, para alguns casos, principalmente downhill e tal, o câmbio fica mais... em si, porque vai ter um peãozinho de 9 velocidades, então você vai poder usar uma coroa menor e ele é 9:45, né? 51. Não é igual ao outro, vai ter o de 9:45 e o 10:51.
e aí ele essa perda de velocidade final vai ser compensada pelo peãozinho de 9 dentes. E as roldanas também mudaram, elas não têm mais aqueles furinhos, elas são inteiriças. Inteiriças. Super leves, mas inteiriças, não é vazada, então evita de entrar alguma coisa ali e travar as roldanas. E mais fácil de limpar também, porque a gente usa principalmente aqueles lubrificantes à base de cera, vai acumulando aquele negócio todo que vocês já conhecem. Outro item, trocador. O trocador, eu gostei muito do trocador, porque ele trouxe uma sensibilidade como se fosse um trocador normal de cabo, porque ele é um trocador com acionamento mecânico na mão, só que ele é eletrônico lá por dentro e aí ele é todo sem fio e tal, mas ele faz o clequezinho do mecânico. Quando a gente está numa descida muito longa, a gente às vezes fica com a mão meio dormente e aí não sabe se você passou a marcha ou não. E esse tec-tec você consegue sentir. Então eu achei isso muito bom. Além de você poder regular a distância, a altura, tem 3 níveis de regulagem para poder ficar ergonomicamente perfeito para cada tipo de mão e tamanho de mão. O trocador é outro item que chamou bastante atenção aqui na apresentação. Por quê? Porque ele é um trocador wireless, como os outros eletrônicos, mas não é botãozinho. A gente realmente tem uma alavanca aqui que aproxima o câmbio eletrônico da Shimano muito da sensação de troca de marchas do câmbio manual. Ou seja, eles trouxeram uma experiência mais interessante e principalmente naqueles momentos que a gente está mais cansado ou com a mão mais dormente, a gente sentir exatamente a troca de marchas que a gente está fazendo. E com diversos ajustes aqui, tanto na posição quanto junto com o aplicativo, você consegue definir como que você vai usar esse aplicador. Então a Shimano ela focou bastante na experiência do usuário em relação a esse novo XTR. Então a gente tem experiência ao toque, a gente tem essa questão da ergonomia em todos os itens. Outro item que eu vou mostrar ali para vocês é justamente a alavanca de freio, para que a pessoa, o ciclista, ele tenha opções de ajustes e experiências como essa aqui, que aproximam mais o grupo de um grupo mecânico, vamos dizer assim, e dá realmente aquela troca de marcha, sentir que você está apertando o botão para trocar a marcha. E aqui a gente tem um terceiro botão, que eu vou mostrar para vocês. Esse terceiro botão ele é responsável pelo microajuste. Isso é tanto para o ajuste no caso de regulagem da marcha, quanto no caso, tomei uma pancada, empenei a gancheira. Sim, o XTR novo usa o sistema de gancheira antigo, porque eles entenderam que isso é melhor para o ciclista, melhor para a bicicleta e melhor para o câmbio, ou seja, para a sobrevivência do câmbio, principalmente na questão de quedas e tudo mais. Então você empenou a gancheira ali com um toque aqui, você consegue comunicar com o câmbio e ele vai fazer um ajuste automático. Ou no caso da regulagem, você também, com esse terceiro botão, você consegue fazendo o microajuste da sua marcha. Daqui para frente a gente vai falar no que a Shimano, eu acredito que eles mais sentaram para discutir, que era ergonomia, Então o trocador realmente você tem a mesma ergonomia do mecânico, e isso facilita bastante, principalmente em dias muito frios ou em situações onde as mãos já estão cansadas, dormentes e tudo mais. Aumenta a nossa sensibilidade. Isso que o Lu falou, você tem como posicionar de acordo com a sua ergonomia. Você vai fazer um bike fit ali no seu trocador para trocar. São 3 botões, na verdade, os 2 de troca e um de regulagem. Esse de regulagem não é só de regulagem, ele pode fazer a regulagem, como você pode colocar ele para outra função. Ele é um Bluetooth, é aquele Bluetooth mais rápido que tem hoje em dia no mercado, e aí você pode configurar esse outro botão para fazer outras coisas, para acender o farol, que tem algumas lanternas que são compatíveis, para fazer outros tipos de ajuste. Uma coisa muito importante que a gente não falou, que é
eu acho assim, eu sempre perguntei dos outros câmbios se existia essa regulagem. Esse botão você faz o ajuste fino. Só que no botão, o ajuste fino é um ajuste, eu bati um pouco a gancheira, dei uma empenada e aí as marchas não estão 100%. Você faz aquele ajuste fino ali. Só que se você entrar no aplicativo, você consegue fazer o ajuste fino de cada catraca, de cada peão. Então, se um peãozinho ali, não está 100% ajustada a gancheira, às vezes um peãozinho do meio fica tec, 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 tec. Você consegue ajustar de um por um. Isso eu achei assim fenomenal, porque os outros câmbios que a gente tem no mercado, você só faz um ajuste, então fica para tudo. Ou vai fazer tec-tec em tudo, ou não vai fazer, e se tiver um no meio fazendo tec-tec, vai continuar fazendo. Esse não. Você pode ajustar de um por um, e aí não tem erro, vai ficar gravado ali e vai funcionar perfeitamente. E aí, como o Lu já falou, o aplicativo a gente consegue parear, consegue fazer vários ajustes de velocidade de troca e tudo mais, de gestão desses botões, ou seja, você consegue passar para cima ou para baixo ali o que você quiser. Enfim, pensaram na ergonomia, pensaram na facilidade, pensaram na preferência de cada atleta. A gente achou isso muito bacana. Inclusive, eles me perguntaram o que me chamou mais atenção. E foi isso. Eu falei justamente do trocador, dessa sensibilidade, cara. Eu me senti muito em casa com esse trocador, e de tudo foi o que me chamou mais atenção, mas do Lu não. Do Lu foi o freio, que a gente vai falar agora. Não, vamos falar. O que você tem a dizer do câmbio? É o trocador. Você achou assim o trocador e a velocidade de troca de a velocidade da troca. A velocidade me chamou muito. No câmbio, o que eu achei mais impressionante foi a precisão da troca de marcha quando você está forçando. Eles falam assim, troca a marcha quando você estiver numa subida forçando. E aí eu troquei. Às vezes faz um barulho maior, mas a precisão na troca não escapa. Ela troca. Não pula, não escapa e é robusto. E depois você vê lá, não tem. Nós fizemos testes exaustivos ali e você vê que o câmbio continua 100%. Não tem, em nenhuma hora falhou. E a gente andou em pista de XCO, batendo muito e tal, com salto, com rampa, com tudo. Então eu achei assim, a velocidade e precisão na hora da troca, quando você está forçando, que geralmente a gente dá aquela aliviada no pedal para poder passar a marcha. Ali não, filho, você pode passar que ele passa. Vou trocar de marcha aqui, vai. Aqui, ó, trocar aqui. Tô trocando de marcha em pé, pra gente sentir o câmbio sem aliviar nada, ou seja, com o mesmo torque. Isso foi uma coisa interessante, porque realmente no começo a gente começa a aliviar. E aí falamos, não, vamos testar esse negócio do jeito que tem que testar. Então vocês vão ver no vídeo lá. Pra quebrar, que tem hora que o trem faz até um barulho mais seco. Mas ela é uma troca de marcha, não é aquele negócio, não engasgou, não é aquele negócio de a corrente prendeu e tudo mais. Então a Vancini fez a mesma coisa nas retomadas lá, mas como ele é um pouco fraco, eles falaram, Café, vai lá você e... Não, e a gente fez na e-bike também. E-bike tem muito torque, né? Então você dá um torque e o motor dá mais torque, e a gente fez do mesmo jeito e passou do mesmo jeito. Tinham 2 e-bikes lá pra gente testar, e com o grupo XTR, e a gente fez isso na e-bike para justamente testar isso, porque a gente foi colocado à prova lá e tal. Outra coisa do câmbio, antes da gente passar para o freio, é aquela opção de troca automática. É o auto shift e o free shift. Isso aí. Tá? E são 2 tecnologias da Shimano que funcionam com o motor Shimano, que é basicamente uma... Funciona com outros motores também. Eles falaram que já está funcionando, inclusive no da sua bicicleta. Então foi atualização, porque eles não sabiam ainda, e aí se tiver funcionando, está funcionando, se não estiver funcionando, vai funcionar com o Shimano. Que é a questão de você
a bicicleta entender a cadência que você quer pedalar e ela fazer as trocas sozinhas. Então, e o free shift é quando você está numa descida e aí ele vê que você está numa velocidade alta, ele já passa a marcha sozinha para quando você precisar, você já está numa marcha e não está naquela marcha leve. Então esse é o free shift, ele passa a marcha sozinho e você não precisa. Os meninos deram várias voltas lá e falaram assim, gente, não precisei passar marcha hora nenhuma. E lá não sobe e desce danado, né? E subia e descia e foi automático. E o freio, que foi o ponto que chamou mais atenção, eu fiz testes mais em loco ali, não necessariamente na trilha, que a gente não conseguiu colocar na minha bicicleta, ia ter que desmontar tudo. E aí acabamos botando na Dulu e eu fiz testes com as bicicletas que estavam lá. E realmente, assim, nos pequenos testes que eu fiz, é um poder de frenagem absurdo. É muito acima do que a gente tem hoje da Shimano. A não ser que seja um freio de DH, mas eu acho que até os de DH que estão em linha hoje, ele freia tanto quanto. Tem até um piloto de DH que é patrocinado pela Shimano lá de fora, que já ganhou a etapa do Mundial, que fez os testes no freio e tal, então é espetacular. O que mais me chamou a atenção no grupo todo foi o freio. Cara, impressionante, ó. Não, freia muito, muito. Como num toque. Não tive a oportunidade de testar na trilha ali, mas a gente está testando aqui. É impressionante como num toque ela tem um poder de frenagem, de travagem aqui. Impressionante. Esse aqui é o de 4 pistões que o Henrique estava testando, né, Henrique? Fala um pouquinho, hein? Bom, é isso, sim. Eu até falei, eu tava falando com o Avanço ali, falei com os meninos também. Que pra mim acho que o que foi mais surpreendente foi o freio. O câmbio é muito bom, obviamente. Mas realmente assim, a modulação do freio e a capacidade e a consistência da frenagem, né? Você não tem mesmo nas descidas mais longas, teve uma descida mais longa que a gente pegou ali. Que a gente ficou agarrado no freio, né? Ele continuou com a mesma modulação, muda, né? Mesmo quando você tá mais no final da descida, que geralmente ele vai ficando um pouco mais borrachudo, ele... Impressionante, realmente muito impressionante o freio. Uma sensação assim, de muita segurança, assim, muito legal. Muito top. Uma coisa que eu notei também é o retorno da alavanca. Não sei se... Quando você aperta aqui, como que ela volta rápida, não é aquele freio xoxo. O que eu tava falando da dianteira, quer ver? Segura no freio dianteiro e mexe a bicicleta pra frente e pra trás, você sente um freio, mas solta, tá vendo? Com pulo. Caramba! Olha lá, tá vendo? Ela dá como se fosse um pulo, assim, engraçado. É porque ele abre muito rápido e aí libera o freio muito rápido, ao invés de ficar aquele freio voltando. Que o outro, aí parece que ele dá uma engraçada o comportamento da Muito interessante. A manete do freio foi construída com uma ergonomia para você não ter aquela... Quando você freia, ele tem um ângulo, né? E esse não, ele é mais reto. O Avancinho até mostrou os dedos dele lá. Ele tem os dedos meio tortos de tanto frear e o freio faz isso, né? E esse freio novo não, ele vem mais reto. Então, o que o Lô está dizendo é que no nosso movimento ele acompanha o nosso dedo. Mas não é que ele vem reto, na verdade ele vem torto para que o movimento fique reto. Isso. É isso que ele está querendo dizer. Então eles fizeram a alavanca trabalhar de uma forma diferente para que ela fique de acordo com o movimento do nosso dedo, quando a gente está com ele mais aberto e quando a gente está com ele mais fechado. E o Avancini, ele mostrou que o dedo dele é torto. Os dois dedos são tortos de tanto pedalar e ficar usando o freio ali, e aí o corpo foi adaptando a máquina, não ao contrário. Então, exatamente. E mudou a... O ponto de apoio ali, né, a alavanca que a manete faz, mudou. Então você tem que fazer muito menos força no dedo para poder frear. E freia. É impressionante e você consegue modular ele. Não é aquele freio que você encostou e travou a qualquer hora, não. Você consegue modular e ele você não faz força. Então a gente fez um pedal longo, sim, exigente, de muito freio e tal,
e não cansou a mão. Então acho que essa ergonomia e esse fato de não precisar frear, fazer tanta força no dedo, melhorou muito. E mudança no óleo, né? É, isso daí. Eles continua sendo óleo mineral, mas é um óleo com a viscosidade mais baixa. O que eles falaram lá? O óleo mineral utilizado normalmente, antes desse novo XTR, quando ele esquenta muito, ele muda, todo óleo quando esquenta muito, ele muda a viscosidade, ele fica mais líquido. Então eles colocaram agora um óleo mais líquido, então com a viscosidade bem mais baixa, eles mudaram todas as borrachas, tanto é que o óleo antigo, esse óleo novo não serve nos freios antigos porque vai acabar vazando, porque eles mudaram todas as borrachas, os O-rings, para poder aguentar esse óleo mais fino. E esse óleo, ele já tem a viscosidade, ele perde muito pouco a viscosidade com a temperatura, então ele não perde a modulação. Às vezes você está aí numa descida grande e tal, e aí você vai frear, você vê que o freio está ficando meio duro. Não ficou e eles garantiram para a gente que não vai ficar. Então ele já está numa viscosidade tão líquida que ele mantém sempre a mesma altura ali da manete na hora de frear. Então o óleo que a gente tem atual no mercado hoje, ele é um pouquinho mais grosso e quando ele vai esquentando ele fica mais fino, por isso dá aquela diferença de modulação e falha de freio, vamos dizer assim. Às vezes perde o freio, né? Porque esquentou demais ali, você sente que o freio está duro e tal. E esse novo óleo não vai acontecer isso. Ele é mais constante em toda a temperatura e condições de frenagem, então ele garante a mesma experiência, vamos dizer assim, durante toda a prova, pedal e tudo mais, independente da temperatura que está. E os pistões a gente vai ter opções, na verdade pistões e manetes a gente vai ter opções race, que são mais leves, e 2 pistões atrás, e a trail, que é um pouquinho mais pesado, mais robusto, porém com regulagem, que a gente acredita que é a melhor opção hoje. E a Shimano falou que vai trazer muito dessa manete trail com o caliper de 2 pistões. E aí vai ser o freio de XC, mas com um poder de frenagem muito alto. E também tem o de 4 pistões com a mesma manete trail. Então vai mudar a pastilha, mudou bem ali o caliper, mas e vai ficar com poder de frenagem bem maior. O pé de vela ele muda também, então muda design, porém o mesmo tipo de construção que a gente já conhece no XTR, com alguns acertos, principalmente da forma de travar ali, para que não tenha problemas igual a gente teve no anterior. E a coroa muda também, ela é uma coroa que é extremamente vazada, onde ela tem que ser vazada, e preenchida, vou mostrar para vocês aí em vídeo. Onde ele pode bater, né? Onde ele pode bater, e é justamente esse preenchimento que dá a robustez, vamos dizer assim, da coroa. Então, o pé de vela, de certa forma, ele protege a coroa nos pontos vazados e a parte densa ali da coroa, vamos dizer assim, protege a coroa onde não tem o pé de vela. A coroa foi um ponto que eles chamaram a atenção, a gente viu que ela é um pouquinho mais leve do que a coroa anterior. Essa posição aqui é a posição onde fica o pé de vela. Então eu não estou com o pé de vela aqui agora, mas é a posição onde fica o pé de vela. Então eles tiraram o peso dessa parte aqui e mantiveram mais material, vamos dizer assim, nessa parte que é justamente onde o pé de vela não está presente, ou seja, para manter... Tá protegendo, então ali é onde está mais vulnerável a pancada, então está mais forte para poder levar a pancada. Para resistência de pancada e não deformar. Então a gente tem um pé de vela protegendo aqui e esse material a mais protegendo nessa partezinha aqui. A única coisa que não foi mais leve foi o pé de vela em si, a coroa é mais leve. O pé de vela, em relação ao anterior, não é mais leve, mas é quase o mesmo peso. Todo o resto do conjunto é mais leve do que o anterior. Então ainda vai ganhar, tirar peso aí da bike. E o cassete mantém basicamente o mesmo padrão do cassete anterior, com pequenas mudanças, ajustes.
para trabalhar melhor, principalmente com essa nova velocidade de trocas de marchas e tudo mais. XTR é composto de aço, titânio e alumínio, e eles mantiveram algo que eu valorizo bastante no grupo Shimano, que é você poder trocar apenas os cogzinhos. O que quer dizer? Normalmente a gente gasta mais os cogs menores, e eles fizeram de uma forma com que continuaram, na verdade, mantiveram essa forma da gente poder trocar esses cogs caso a gente necessite. Mudança também no design ali dos dentes. Né? Isso, tem uma mudança no design dos dentes para poder suavizar as trocas e acelerar as trocas de marcha. Eu esqueci o nome agora do como fala ali, daquele desenho que tem no cassete, mas eles mudaram esse desenho para poder ter uma velocidade de troca mais rápida e mais suave. E outra coisa também que eles explicaram para a gente, o conjunto do novo cassete com o novo sistema de molas ali, né, de tensionamento do cassete, mais essas mudanças, né, do câmbio, desculpa, mais essas mudanças no cassete, possibilitam mais durabilidade do câmbio quando os dentes estão gastos, ou seja, aquela famosa pulada que os dentes começam a dar quando gastam, né? A corrente começa a pular. Esse novo conjunto, vamos dizer assim, faz com que, mesmo com os dentes mais gastos, você ainda rode bastante tempo. A pressão que tem no câmbio faz com que a corrente fique bem ajustada no cassete, então isso aí vai proporcionar um pouco mais de vida útil ao cassete. E é isso, um pouquinho aí do novo Shimano XTR, novidade aí no mercado. Vocês já devem ter visto algumas coisas da nossa experiência lá, mas se tiver algo mais eu vou botar agora no final do vídeo. E mais informações na descrição, então possivelmente, se a gente não falou alguma coisa, vai estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado e bom dia para todo mundo. Bora. Bom, vamos lá. Vamos já conhecer o novo grupo. Câmbio, que todo mundo quer saber, peso 392 a 395. 392. Quase o mesmo peso. Câmbio do XTR anterior com a bateria 293. Passador do XTR novo 97 gramas. Passador do XTR antigo com cabo e conduíte. Calma que é difícil. Foi 187. Pesado. Coroas, vamos lá. A gente desmontou o pé de vela 64, coroa 32. E XTR novo. Isso. E essa aqui também é XTR do antigo, só que é 30. 67. Manete, essa aqui é do XTR antigo 75. Antigo. Ele é mais leve do antigo, com certeza. E do mais novo, 122. Porém, a gente tem uma nova tecnologia. Sim, a gente vai conhecer tudo. Cheio do XTR novo. Pé de vela XTR novo, sem a coroa. Somente o pé de vela. 520 gramas. E do XTR antigo. 460. Aí, ó, vamos começar o rolê, aquele de branco lá, é o Rodrigo, aqui do Mobile. Ele vai mostrar pra gente as trilhas e Avança também, que já rodou com ele. Vai ditando o ritmo. Ditando o ritmo, né, Avança? Ditando o ritmo. Os caras aceleraram, meu filho. Eu não tô com freio XTR não, hein? Reta final. Ô Lu, sprint final.
Outro teste que eu tô fazendo no câmbio aqui, ó. Se a gente apertar e segurar, ele está trocando as marchas. E é muito rápido, ó. Trocou tudo, da menor até maior. Agora, ó, da maior, menor. Acabou. Trocou tudo. Muito rápido. E Elô, final de tarde. Fala aí suas impressões, você que testou o grupo completo, tanto... Completinho. Não era o freio 4 pistões, era o freio de 2 pistões, mas eu fiquei assim, impressionado. As duas coisas que mais me impressionaram, a velocidade e precisão da passada de marcha e o freio. Caramba, o freio não cansa. A ergonomia dele, o toque dele ali, a força que você tem que fazer para poder frear, você não precisa fazer muita força para frear. Tem uma modulagem boa, porque eu não travei hora nenhuma, então eu desci fluido, as horas que eu precisei frear eu freiei e segurou bem, não, sem travar. Então tem um poder de frenagem muito bom, tem uma modulação boa, a troca de marcha sensacional. Eu tava com a roda XT que também, nossa senhora, a bicicleta ficou toda irada, né? Ficou muito top, eu não quero tirar o grupo não. Bom, isso, já falei para vocês aí as impressões, principalmente no pedal, que a forma que eu gosto realmente de expressar minha opinião sobre um produto que eu estou testando. Eu tive a oportunidade de testar o câmbio, freio rapidamente ali, mas a gente que está acostumado consegue sentir essa modulação, essa diferença. Eu acho que a Shimano acertou bastante nessa questão da ergonomia e da sensibilidade, principalmente no trocador ali, essa sensação de realmente estar trocando a marcha, você sentir a troca de marcha, o que você está imprimindo ali, que é muito mais parecido com o tradicional. Eu acho que isso ficou sensacional. E a velocidade também, num teste rápido eu mostrei para vocês como a gente parte de uma marcha a outra, ou seja, de uma ponta a outra do cassete, com basicamente 2 pedaladas e meia. Sensacional, cara. Produto premium e com esse tempo de espera eu acho que veio bastante acertado.